tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. Começamos esta edição com informações atualizadas de um ataque que deixou pelo menos 9 mortos num shopping de Munique, na Alemanha. Um tiroteio em um shopping perto do Estádio Olímpico de Munique, no sul da Alemanha, deixou 9 mortos até esse momento. Um porta-voz da polícia disse que testemunhas viram 3 atiradores com rifles, segundo a agência de notícias Reuters. A polícia suspeita de terrorismo e pediu à população que evite locais públicos. Pelo menos 3 suspeitos estão em fuga, segundo o ministro do Interior do país. A polícia está avaliando os vídeos desse tiroteio. Nenhum trem que vai em direção a Munique está circulando neste momento, segundo as autoridades. A polícia pede que os moradores, inclusive, fiquem em casa ou que busquem abrigo aí nos arredores dos locais onde eles estão. O governo de Munique chegou a mandar um alerta para o celular dos moradores, avisando que há uma situação excepcional por conta desse tiroteio e que há suspeitos à solta pela cidade. Você acompanha imagens ao vivo da rede de TV americana CNN, mostrando imagens recuperadas desse shopping onde aconteceu esse tiroteio por volta da 1h30 da tarde aqui no horário de Brasília, 18h30 no horário local. Você vê aí as imagens, então, externas e várias fotos agora da ação da polícia logo após esse tiroteio que deixou pelo menos 9 mortos, segundo informou a polícia de Munique por meio do Twitter agora há pouco. Você vê que a área foi completamente isolada depois desse tiroteio e a polícia chegou a mandar um alerta pelo celular dos moradores, avisando que tinha essa situação para que eles ficassem dentro de casa. A emissora de TV alemã NTV informou agora há pouco que Munique está em estado de emergência por conta dessa situação. A agência alemã dpa afirmou que o governo do país está se preparando para uma situação de crise. Inclusive, funcionários da chancelaria se reuniram nesta noite de Munique, para acompanhar as investigações. O Gabinete de Segurança do governo alemão vai ter uma reunião neste sábado para discutir esse ataque, que ainda não foi confirmado como um ataque terrorista. O jornal Bild diz que um dos suspeitos teria atirado na própria cabeça dentro desse shopping. Mas essa informação ainda não foi confirmada. Inclusive, agora há pouco, um corpo foi encontrado perto do local onde aconteceu este tiroteio. E a polícia estava averiguando se esse corpo se tratava de uma outra vítima ou se tratava de um dos terroristas. O transporte público segue suspenso na cidade, tanto os ônibus como os trens e metrô. Portanto, a locomoção é bastante complicada, até mesmo de carro, já que algumas rodovias também seguem fechadas na cidade. Por meio do Twitter, a polícia de Munique passou um telefone para qualquer informação para parentes ou então inquéritos sobre pessoas desaparecidas. A polícia pediu também para a população restringir qualquer especulação para não atrapalhar aí nas investigações que seguem durante essa noite e também durante todo o final de semana, com certeza. Pediu ainda que todos evitem áreas públicas nesta data. Inclusive uma festa que tinha em comemoração aos 500 anos da lei da pureza da cerveja, que aconteceria em uma praça em Munique nesta noite, acabou sendo cancelada, obviamente, por conta deste incidente que aconteceu por volta das 18h30 na cidade. A polícia pediu ainda que as pessoas não tirem fotos ou façam vídeos da ação policial neste momento, justamente para evitar qualquer informação útil para os suspeitos. Essa é mais uma informação que está no Twitter da polícia de Munique, tá? Portanto, então, são as informações que a polícia vai passando para os cidadãos, para que eles auxiliem também, de alguma forma,
nessas investigações. A polícia alertou ainda que as forças policiais estão por toda a cidade em busca desses 3 possíveis atiradores. Algumas agências de notícias dizem neste momento que simpatizantes do grupo terrorista Estado Islâmico comemoraram por meio das redes sociais esse ataque ocorrido no shopping em Munique. Mas, como eu disse, ainda não há relação deste ataque com grupos terroristas. Pelo menos até esse momento, nenhum grupo terrorista reivindicou este ataque. Nas redes sociais, a repercussão é bastante grande também. Internautas estão prestando homenagens e solidariedade às vítimas desse ataque por meio de diversas redes sociais. E o Facebook, inclusive, já ativou aquela ferramenta Safety Check para a região de Munique, para que as pessoas que estão ali naquela região possam avisar seus amigos, seus familiares de que estão bem, de que estão seguras. A gente lembra que essa situação de emergência na Alemanha acontece também porque no começo dessa semana, um homem feriu 4 passageiros de um trem com um machado. Depois ele acabou sendo morto pela polícia. No dia seguinte, na terça-feira, o grupo terrorista Estado Islâmico disse que esse jovem, que é um refugiado afegão, era um de seus combatentes. Portanto, então, a Alemanha já está nesse estado de emergência desde a segunda-feira. Foi um ataque isolado na segunda-feira, cometido por um único homem. Mas, como o Estado Islâmico reivindicou o ataque, ficou alerta, então, de possíveis ataques terroristas na Alemanha. Por isso, então, hoje, esse ataque que houve nesse shopping também pode ser um ataque terrorista, porém, essa informação ainda não foi confirmada. Relembrando, então, que a polícia de Munique disse no Twitter agora há pouco que 9 pessoas morreram neste ataque. O número de vítimas feridas ainda não foi divulgado. Não se sabe exatamente se entre esses 9 mortos há apenas um dos atiradores está entre esses 9 mortos. Essa é a informação que nós temos até esse momento. A qualquer momento nós podemos voltar com outras informações sobre este ataque em um shopping de Munique. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal bateu contra um poste na BR-116, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma policial ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro. A equipe envolvida no acidente perseguia um carro roubado. Motoristas se assustaram ao se deparar com um caixão com um corpo dentro no meio de uma das ruas mais movimentadas de Goiânia. Quando percebeu o incidente, o motorista do carro funerário juntou a urna e seguiu para o velório. Mais de 50 pessoas foram envolvidas em um golpe do falso diploma em Goiânia. Elas só descobriram a fraude quando foram tirar o registro profissional. Os cursos complementares eram oferecidos nas áreas de pedagogia e de educação física, mas não eram autorizados pelo Ministério da Educação. O diretor do instituto, que já respondia por estelionato, foi novamente indiciado. Os alunos ficaram sem registro profissional e ainda podem ser processados por uso de documento falso. Um caminhão que transportava 2 transformadores tombou no Rio de Janeiro. O caminhão ficou atravessado na pista, impedindo a passagem de outros carros por pelo menos 3 horas. Passageiros dos ônibus que estavam no trecho tiveram que sair e continuar o caminho a pé. Ninguém ficou ferido. Um homem foi preso por agressão e racismo contra o funcionário de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Belém. Ele foi impedido de embarcar porque estava embriagado. O passageiro pode pegar até 3 anos de prisão.
A presidente afastada, Dilma Rousseff, disse em entrevista a uma rádio de Recife que não autorizou o pagamento de Caixa 2 a ninguém. Dilma disse que na campanha dela pagou só o que devia. A presidente afastada disse que se houve pagamento via Caixa 2, não foi com o consentimento dela. A resposta da presidente é diferente da oficial do Partido dos Trabalhadores, que nega veementemente a existência de Caixa 2 para pagar os serviços do marqueteiro João Santana. Para o PT, o pagamento veio de doações legais autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. No depoimento do marqueteiro João Santana e da esposa dele, Mônica Moura, o casal afirmou que o pagamento de 4,5 milhões de dólares foi feito por meio de Caixa 2. Uma menina de apenas 2 anos e a mãe foram atropeladas em Juiz de Fora, Minas Gerais. O motorista não prestou socorro. Logo após o acidente, o motorista do carro fugiu do local. Após assistir às imagens, a polícia conseguiu identificar o veículo e chegar ao motorista. É um servente de pedreiro de 25 anos. Como o motorista não prestou socorro e deixou o local, a Polícia Civil já estava encaminhando à Justiça um pedido de apreensão do carro. Ao saber disso, o advogado do suspeito veio à delegacia e trouxe o veículo, bem amassado na parte da frente. O delegado que investiga o caso disse que o servente alega não ter parado por medo de ser linchado. Ele afirma que deixou o local por ter ficado desesperado, né, quando ele viu uma criança machucada e acabou evadindo, né, apesar de ter alegado que parou mais à frente, pediu alguém para acionar o socorro, que ele ficou transtornado em estado de choque. Por enquanto, o motorista não será preso. O inquérito vai avançar, né? Depende muito do estado clínico das vítimas, mas, a princípio, é uma lesão corporal no trânsito, cumulado, né, com a omissão de socorro e a inabilitação. Bem, mãe e filha estão internadas e o quadro de saúde delas é estável. Bem, agora você vai ver os momentos de desespero de moradores que ficaram no meio do fogo cruzado na zona leste de São Paulo. Um policial e um traficante morreram no tiroteio. Gritos, tiros, sirenes. Uma moradora da viela gravou a reação da polícia depois que o investigador foi baleado. As imagens registram o momento em que outros policiais retiram o colega do local. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Não sai daí não, tô com medo. Sai daí, eles estão atirando muito. Tá todo ensanguentado, cara. Pegou bala nele. A operação de combate ao tráfico de drogas aconteceu na Vila Ré, zona leste de São Paulo. Meu Deus do céu, como que eu tô trabalhando? Os investigadores tinham informações que numa dessas casas dessa viela funcionava um ponto de venda de drogas. O policial foi atingido quando já estava aqui dentro. O corpo dele ficou caído bem ali, ó, depois daquelas telhas. Quem atirou foi um traficante. O bandido foi baleado e morreu no local. O investigador Osmar Bernardini tinha 50 anos. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, homologou o acordo de delação premiada dos empresários Vinícius Veiga Borim, Luiz Augusto França e Marco Pereira de Souza Bilinski. Eles são sócios em uma empresa de consultoria que, segundo as investigações da Operação Lava Jato, era usada para movimentar contas de offshores da Odebrecht no exterior, utilizadas para evitar o pagamento de impostos ou manter em sigilo a identidade dos proprietários. Conforme o acordo de colaboração, os sócios devem contar como funcionava esse esquema. Cada um dos empresários terá que pagar multa de R$1 milhão. Olha essa história agora. Um homem foi barrado por um detector de metais em uma agência bancária. Ficou então revoltado e resolveu fazer, sabe o quê? Tirar a roupa. As cenas gravadas por um celular mostram um homem indignado com os seguranças da agência. Dá para ouvir quando ele reclama, porque foi impedido de entrar. Tu não respeitou, tá? Tu mandou, tira a roupa então. Tirei a roupa.
O caso aconteceu nesta agência, que fica na Avenida JK, a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. Logo depois da confusão, o homem se vestiu e foi embora. As imagens foram parar na internet. Quem assistiu ao vídeo disse que houve exagero de ambas as partes. A segurança está certa, porque a gente nunca sabe o que está se passando, né? E o mundo hoje está muito avançado, né? Muito perigoso, né? Então, para ele que me embarrancou, então pode ser para qualquer um, né? E tá certa a segurança, sim. Ambas as partes têm que ter o bom senso. O cara mandou, eu faço. Eu não sou moleque, não sou criança. As imagens de satélite mostram que as nuvens mais carregadas seguem concentradas apenas sobre o extremo norte do nosso país. Neste sábado, o tempo fica seco e ensolarado em toda a região sul. À tarde faz 21 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Em Curitiba, a máxima não passa dos 18. No sudeste, a chuva será isolada entre o Espírito Santo e o leste de Minas. Na maior parte da região, faz sol. A temperatura chega aos 22 graus em São Paulo, aos 23 no Rio, 24 em Belo Horizonte e em Vitória faz 25. No centro-oeste, o tempo seco continua predominando e há previsão para baixa umidade relativa do ar. Os índices podem chegar a apenas 12% em algumas cidades entre Mato Grosso e Goiás e no Distrito Federal. À tarde faz calor de 32 graus em Cuiabá, 31 em Goiânia, 29 em Campo Grande e 27 em Brasília. No Nordeste, chove sobre a faixa leste da região e no norte do Maranhão. Na maior parte da região, o tempo segue seco e quente. À tarde, a temperatura chega aos 28 graus em Maceió e aos 33 em Fortaleza. No norte do país, o tempo seco continua do Acre ao Tocantins e chove forte entre o norte do Amazonas e o Amapá. À tarde faz calor de 33 graus em Rio Branco e de 35 em Belém. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que há uma espécie de paranoia exacerbada em torno do tema terrorismo. Jungmann voltou a dizer que não há qualquer ameaça consistente de ação durante os Jogos. O ministro deve permanecer no Rio até domingo, quando as Forças Armadas darão início à operação de segurança para o evento. As Forças Armadas terão, segundo o ministro, cerca de 22 mil militares durante a Olimpíada. Outros 3 mil militares estarão nos quartéis e apenas serão mobilizados em caso de situações de emergência. A tocha olímpica esteve aqui na Record News pelas mãos de Maurício Vidal da Silva. Ele, que é um dos condutores da tocha em São Paulo, falou sobre a emoção de cumprir essa responsabilidade. Maurício formou o projeto Bem da Madrugada, que ajuda pessoas na região central de São Paulo. Para mim foi uma surpresa, porque eu achava que eu queria. Quando eu vi a propaganda, nasceu ali uma vontade de conduzir a tocha. E eu até comentei com a minha esposa, falei, imagina, né, a satisfação e a honra de você conduzir a tocha olímpica. Aí meu filho falou, mas deve ser difícil, é muita gente, são 12 mil. E eu tive aí algumas indicações e essas indicações me colocou aqui nesse posto. Qual que é o significado dessa chama olímpica para você? Olha, é união. Para mim é união, para mim é a necessidade que os povos têm de se falarem, de se olharem. E todos são seres humanos. As Olimpíadas para você, o que ela pode trazer de benefício aqui para o nosso país? O que elas podem trazer? O exemplo que o país faz parte também do processo olímpico. Para nós, ter uma Olimpíada aqui, principalmente como atleta, representa muito. E é um momento único. É um momento único para quem participa e para quem treina, para quem dá a vida, para quem tem garra e para quem luta para estar unido. E Olimpíadas é isso. Eu confesso para você, até agora eu ainda não estou acreditando. Você fica meio que emocionado. Você emociona. Acho que faz parte. Preste atenção agora, um estudo da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, mostra que o consumo de álcool está ligado a um aumento no risco de uma pessoa desenvolver 7 tipos de câncer. Segundo esse estudo, mesmo os indivíduos que bebem uma quantidade baixa ou moderada da substância têm mais chances de adquirir a doença. A ingestão de bebidas alcoólicas está relacionada principalmente ao câncer de boca, garganta, laringe, esôfago, fígado, cólon, intestino e mama.
De acordo com um artigo publicado na revista científica Addiction, o consumo do álcool foi responsável por cerca de 500 mil mortes por câncer em 2012. Isso corresponde a cerca de 5,8% desses óbitos no mundo. A Associação de Futebol Argentino pretende convidar o craque Lionel Messi para voltar a jogar pela seleção do país. A volta de Lionel Messi à seleção argentina. Esse é um dos grandes objetivos da Associação de Futebol Argentino. O presidente da comissão normalizadora disse que já tentou entrar em contato com o jogador. Todos entendemos, todos sabemos que é necessário, por lo menos escucharlo. Todos entendemos que é preciso pelo menos ouvi-lo, saber por que desistiu da seleção em um primeiro momento. Temos a obrigação de escutá-lo. Depois disso, podemos convencê-lo. Seria um presente para nós. Se lo podemos convencer, seria uma gratificação para todos. Armando Pérez, dirigente do Clube Belgrano de Córdoba e pessoa próxima ao presidente argentino Maurício Macri, disse que outras das urgências são a escolha do futuro treinador da equipe e a definição de como será o próximo campeonato. Já o enviado especial da FIFA destacou que a transparência e a comunicação serão muito importantes nos próximos momentos. É importante que se aproveite esta oportunidade para criar uma nova AFA que tenha a confiança de todos, seja no nível internacional ou no nacional. Internacional, mas também a nível nacional. A Associação de Futebol Argentino ainda sente o peso da perda do poderoso Júlio Grondona. Morto em 2014, Grondona conduzia a entidade com mão de ferro desde 1979. O jogo para celular Pokémon GO foi finalmente lançado no Japão, país onde os personagens foram criados. E a expectativa para o lançamento era tanta que o governo divulgou um guia para evitar acidentes entre os jogadores. No maior mercado de games do mundo, jovens ansiosos saíram às ruas com o celular nas mãos à caça dos monstrinhos que aparecem na tela. Esse adolescente diz que está se divertindo porque é uma grande motivação para sair de casa. Esse estudante conta que já ouviu falar de gente que se machucou ou foi roubada na rua por estar com o smartphone à mostra. Mas duvida de que vão acontecer grandes incidentes em um país pacífico como o Japão. Muitos adolescentes se concentraram em lanchonetes fast food que se tornaram pontos de encontro para batalhas entre jogadores. O governo japonês lançou um alerta para que a população tenha cuidado ao jogar Pokémon GO. Na lista de recomendações estão preferir a e evitar passar muito tempo debaixo do sol. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Estado chamou a atenção de um repórter durante uma entrevista coletiva em Washington. Porque o jornalista estava jogando Pokémon GO no celular. O repórter respondeu que só estava dando uma olhadinha e que não pegou nenhum monstrinho. Mas vergonha mesmo passou esse americano de Baltimore, que bateu em uma viatura da polícia estacionada. Ao sair do carro, o motorista com celular na mão pediu desculpas porque estava jogando Pokémon GO. Foi o terceiro acidente envolvendo o game na cidade. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. Por isso, nós vamos agora direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite para você também. A Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, vai ajudar a investigar o acidente no condomínio Gran Parque. A área de lazer desabou no começo dessa semana, matando uma pessoa e deixando outras 4 feridas. Nesta sexta-feira, uma empresa contratada pela construtora responsável pelo condomínio Gran Parque fez a drenagem da área inundada pelas águas da piscina. Como a suspeita que a gasolina dos carros tenha vazado, o serviço precisou de atenção especializada. Para tentar descobrir as causas do desabamento, o Conselho Regional de Engenharia firmou um convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo. Além de ajudar os peritos, a UFES vai fazer análises para saber a qualidade e a resistência do material usado na obra. A área segue interditada por tempo indeterminado e a Prefeitura de Vitória continua fechando o resto da área isolada com tapumes. A Polícia Civil ainda não tem data para concluir a perícia. Só depois disso é que a construtora vai ser autorizada a apresentar um plano de reconstrução. O condomínio Gran Parque está interditado por tempo indeterminado.
E depois do acidente no condomínio Gran Parque, a Defesa Civil Estadual está recebendo o dobro de chamada de moradores preocupados com a situação de seus condomínios. Em Cariacica, a obra de uma garagem foi tão mal feita que o espaço precisou ser totalmente interditado. No edifício garagem deste condomínio em Cariacica, os carros vão ter que sair. O motivo está nas paredes, repletas de rachaduras. Tem até encanamento exposto. A obra da garagem foi tão mal projetada que a altura desta coluna não chegou até o teto e a construtora usou um pedaço de madeira improvisado para completar o serviço. Esse problema é um problema que já foi identificado há mais de um ano. Começou tanto com a visualização por parte da administração e até alguns moradores, identificando algumas trincas, algumas rachaduras, tanto em parede quanto em colunas também. Segundo o síndico, os laudos da própria construtora, elaborados em julho de 2015, atestam que houve erro no projeto e na execução do edifício. Mas até agora, nada foi feito. A única coisa que foi feita nesse um ano tem sido a colocação dessas escoras que a gente pode visualizar, né? Além disso, uma ação efetiva de reparo da construtora, isso não ocorreu e por conta disso, e como nós não somos técnicos, nós acionamos a Defesa Civil. A Defesa Civil esteve 3 vezes em nosso condomínio para avaliar de forma específica o edifício garagem, que é onde nós temos uma situação isolada de problema, e na tarde de ontem a Defesa Civil decidiu por bloquear todo o edifício garagem e solicitar que todos os moradores tirassem seu carro como uma medida preventiva. Com a interdição do edifício garagem, os moradores tiveram que deixar os automóveis onde é proibido. Agora eles querem que a construtora alugue uma área para poder resolver mais esse problema. Ao todo, 700 vagas estão interditadas no local. Apesar do problema na garagem, os prédios não correm risco de desabamento. Na última semana, o número de pedidos de vistorias à Defesa Civil subiu de 10 por semana para 25 em apenas 3 dias. Assim como o residencial Gran Parque em Vitória, este condomínio em Cariacica também foi inaugurado há pouco mais de 5 anos. Para o síndico, a situação não é uma coincidência. A relação que eu poderia fazer entre uma obra e outra seria só a ganância das construtoras, é só a correlação. Lá é uma obra que efetivamente aconteceu um problema que caiu, aqui não é algo, né, que vai ocorrer justamente por essa medida preventiva que a Defesa Civil solicitou que fizesse. Mas existe a mesma ganância em relação à construtora. Prova disso que a própria construtora ela já tinha um laudo há mais de um ano e ela já sabia do problema. Mas eu recebi informações que essa obra, para poder adequar o nosso edifício garagem, ela passa dos R$950 mil. A incorporadora PDG, responsável pelas obras de construção do empreendimento, disse que firmou com os moradores do condomínio um cronograma de datas para os reparos e que já disponibilizou um terreno próximo ao local para abrigar os veículos dos moradores. A incorporadora disse também que toda a documentação do empreendimento está regularizada, incluindo as aprovações da prefeitura, alvará de construção e a BITSE. Você já viu galinha que pode chegar a 1,20 m de comprimento e pesar mais de 8 quilos? Existe sim, viu? É a raça índio gigante. E um produtor aqui do estado decidiu apostar nessas aves e comemora os bons resultados. O canto é imponente como qualquer outro galo, mas no tamanho que ele se destaca. A postura no galinheiro mostra quem manda no pedaço. Essas são aves da raça índio gigante, uma paixão desse marceneiro desde que viu uma fotografia pela internet pela primeira vez há 3 anos. Conheci o índio gigante através da internet, fiquei apaixonado pelas aves, ave grande, precoce, e adquiri algumas aves através comprando ovos e comprei galinha de fora, procurei criador vizinho aqui, comprei também para começar a criação. O sítio de Leonardo fica em Castelinho, região serrana do sul do Espírito Santo. A criação da raça índio gigante é praticamente a mesma de uma galinha comum. Se alimentam de uma ração especial para garantir a qualidade. A rusticidade também é importante, pois elas ficam na maior parte do tempo soltas na natureza. E olhando assim bem de perto, é que a gente tem noção da raça, que possui grandes vantagens, além de ser bem mais rentável. O índio gigante, ele vem com precocidade, ele tem alto
alto rendimento, é uma ave que com 4 meses já está pronta para o abate, ele já chega aí a uns 3 a 4 quilos, de acordo com o modo de criar. E a galinha caipira não, a galinha caipira você tem que esperar 10, 11 meses para ter um frango aí de 2,5 kg. As galinhas da raça também são diferenciadas. Além de maiores, botam em média 30% a mais de ovos que as galinhas comuns. Uma dúzia na granja de Leonardo custa em média R$60. Essa raça pode chegar a 1,20 m de altura e o peso pode chegar até 13 quilos. A medida é feita da ponta da unha do pé até a ponta do bico. Esse aí tá medindo quanto? 1,03 m. Leonardo prefere trabalhar por encomenda, ele tem todo o cuidado. Os ovos são marcados com as iniciais do reprodutor. Depois vão para a chocadeira e ao nascerem, os pintinhos ficam na estufa por 21 dias por causa do clima que é muito frio. Tudo para garantir a qualidade genética. E olha que já tem pintinho se destacando, hein? Eles ainda jovens, a gente identifica que tem algum, não quer dizer que não sejam gigantes, todos vão ficar gigantes, porém tem alguns que já desenvolvem mais. Tá vendo, esse aqui tá com a canela mais grossa, maior, é um pinto que se destacou no meio dos outros, provavelmente vai ser um ótimo reprodutor. O galo índio gigante, como é conhecido, é resultado do cruzamento das raças chamo, malaio e a galinha caipira. As suas principais qualidades são, além do tamanho, é claro, a beleza, a rusticidade e principalmente o valor comercial. Leonardo, o que deve ser observado? Quais os detalhes que as pessoas podem observar na compra de um galo índio gigante? Pois é, quando você for adquirir um galo índio gigante, você tem que observar o tamanho da ave, a carcaça, o peso da ave, tá? E qualidades como crista baixa, canela amarela e uma ave de boa postura. E a carne, como é que é? A carne é excepcional, é maravilhosa, muito melhor do que a galinha caipira. Bom, Maria Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. Eu volto agora a São Paulo com você. Boa noite, um ótimo final de semana. Obrigada, Adriana. Ótimo final de semana para você também. A gente se encontra na segunda-feira. E o Ara News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. O Ara News Espírito Santo está de volta e esses são os outros destaques desta sexta-feira. Tribunal Regional do Trabalho pode fechar as portas depois de corte no orçamento. Depois de muita polêmica, obras da Igrejinha Velha em Linhares são paralisadas. E ainda, a programação do esporte para movimentar o seu final de semana e a esquina da Record News com uma das promessas da música capixaba, Joana Bentes. O Tribunal Regional do Trabalho sofreu um corte no orçamento de 12 milhões de reais. E diante desse cenário, o TRT pode até mesmo fechar as portas. Depois de sofrer um corte de mais de 40% do orçamento previsto para 2016, o Tribunal Regional do Trabalho pode acabar fechando as portas. E os principais serviços ligados à Justiça do Trabalho podem ser paralisados. A informação foi dada hoje pelo presidente do TRT. Isso implica na paralisação de 130 mil processos, envolvendo perto de 1 milhão de pessoas. Porque muitos desses processos são dissídios coletivos. Muitas dessas ações são coletivas. Alguma delas envolve cerca de 1.000, 2.000 pessoas.
Com o corte no orçamento, até as obras da nova sede do TRT devem ser paralisadas e o atendimento à população pode ser prejudicado. A situação é tão complicada que só há dinheiro em caixa para manter os trabalhos até o mês de setembro. Você não pode dizer, vai ser hoje 0, 1 minuto e tal. Nós não podemos dizer isso com certeza, mas num determinado momento vai terminar o dinheiro. Estamos fazendo economia de tudo. Diante da situação crítica, o TRT está buscando o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e da bancada capixaba no Senado. É um corte visivelmente ideológico e isso não pode acontecer num país que quer desenvolvimento para todos, não só para o empresariado, mas também para os trabalhadores. O senador Ricardo Ferraz ficou de agendar uma agenda com o presidente do TST e certamente o Conselho Federal da OAB estará presente junto com o nosso Conselho Seccional. Aconteceu mais uma vez. Um caminhão tentou passar pelo viaduto da UFES e o resultado a gente já conhece. Apesar do aviso de altura máxima permitida para o viaduto, mais um caminhão ficou entalado. O baú foi parcialmente destruído e um dos pneus estourou. As marcas dos vários acidentes que já aconteceram por aqui estão por todos os lados. Não custa nada ter um pouquinho mais de atenção e, na dúvida, procurar outro caminho. E a partir de agora, as regras de segurança para embarque de passageiros em voos domésticos ficaram mais rigorosas em todo o país. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Vamos ver o resultado. Nós perguntamos, você confia na segurança dos aeroportos brasileiros? 65,4% dos internautas disseram que não e 34,6% responderam que sim. Agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros. Oi, Ramon, boa noite para você. Perfeito, Adriana. Veja só que boa ideia. Além de tirar do meio ambiente um lixo prejudicial, uma senhora descobriu uma forma de resolver um problema em sua rua aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E assim, as garrafas PET foram ganhando a vizinhança. A ideia veio de Dona Zuleima, cansada de ver o lixo e entulho jogados bem na porta de sua casa no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim. Quando eu comprei esse pedaço, eles estavam acostumados, né? Jogavam o lixo e vinham para a rua. Eu não gosto de rua suja. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Agora, esses dias eu estava sentada ali, eu falei, eu acho que eu vou fazer um muro de arrimo ali de garrafa PET. Foram utilizadas 1.300 garrafas PET cheias de terra e areia para confeccionar o muro com a ajuda de amigos e crianças da rua onde mora. A meninada aí, quando viu fazendo, todo mundo queria arrumar garrafa. Todo mundo arrumou. Essa rua inteira participou. Eu achei esse muro a coisa mais linda, entende? A senhora gostou? Ficou bacana? Adorei, adorei. O muro levou um mês para ficar pronto e, vendo o resultado, Dona Zuleima foi adiante. Agora, as garrafas que iriam para o lixo também se tornaram vasos para as plantas que enfeitam o prédio onde mora. Quando eu mudei para aqui, eu fiz uma lixeira, botei ali. Falei assim, olha gente, não vamos jogar lixo nesse valão, porque nós temos um valão aqui. Vamos colocar lixo na lixeira, porque tudo que nós fizemos aqui de errado vai nos prejudicar futuramente, quando vier uma chuva. E eu aconselho a qualquer um, cuide da sua cidade, cuide da sua porta, cuide da sua rua, porque nós precisamos de uma cidade limpa. Nós não podemos deixar tudo por conta do governo. Nós também temos obrigação de fazer. E eu falo para qualquer um, faça a sua parte, porque a cidade fica bonita. Bacana esse exemplo, hein? Bom, voltamos à vitória com você, Adriana. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. O sábado tem sol fraco e chuva rápida no início do dia e à noite na faixa leste do estado, na região serrana, no norte. Nas outras regiões, sol fraco e chuvas ocasionais. Veja as temperaturas. Agora nós vamos ao norte do estado com o Cláudio Alves. Oi, Cláudio, boa noite para você.
Olá, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos. Depois de muita discussão, a reforma da histórica Igrejinha Velha Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, foi paralisada. Representantes da Prefeitura, da Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges, e moradores reclamam da retirada do piso centenário da pequena igreja. Enquanto a cidade avança com suas edificações modernas em todas as direções, lá está ela, ainda de pé, testemunhando a história dos últimos 200 anos da cidade. Nos registros mais antigos, a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, se destacava como principal monumento erguido onde tudo começou. Da estrutura original da igreja, muita coisa foi mudada após inúmeras reformas. A mais recente delas, no entanto, tem gerado muita discussão na cidade. Moradores, representantes da Prefeitura e membros da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges, são contra as alterações que estão sendo feitas na igreja. Já protocolei, na sexta-feira passada, um ofício à Secretaria de Obras para que pedisse esclarecimentos. O município deveria ter sido comunicado oficialmente, aí sim nós iríamos procurar, junto ao Conselho Municipal de Cultura, a Serlige, na qual, no ofício que eu enviei à Secretaria de Obras para que a paróquia, a diocese esclarecesse essas coisas, aonde eles foram buscar que eles poderiam fazer essa reforma, está citado que eles deveriam procurar o Conselho Municipal de Cultura e a Serliges. Por causa da reforma, todo o piso original foi retirado, o que desagradou muita gente. Não fiquei satisfeita não, sabe? Eu vou dizer, me deu até uma certa indignação, porque podia ter feito uma consulta, um planejamento, porque, afinal de contas, isso é um patrimônio histórico da nossa cidade. Ela já sofreu algumas reformas, não resta a menor dúvida, né? Mas numa época em que não se tinha essa consciência de zelo pelo patrimônio. Hoje é diferente. Essa igrejinha era cultuada, venerada, amada, como até hoje pelos que conheceram naquela época, como aqui a Terezinha. A história da igrejinha Nossa Senhora da Conceição aqui no centro de Linhares tem início em 1817. Em 1825, um vendaval quase a destruiu. Em 1857, os cupins quase acabaram com seus escombros. A obra, como vemos hoje, foi concluída em 1888. Bom, e depois de tanta polêmica por conta das intervenções na igreja, as obras foram paralisadas. Para o presidente da Serliges, resta agora tentar achar alternativas para amenizar o prejuízo ao patrimônio histórico. Agora nós temos que arrumar uma solução, o que fazer, um projeto para amenizar, pelo menos para a gente manter parte dessa história, já que ela foi totalmente retirada, o piso já foi totalmente retirado, né? E o que muito nos entristece é o seguinte, que esse piso foi usado nessa igrejinha, que supostamente de 160 anos, não é tão velha nem também não muito nova, foi usado britadeiras, foi usado talhadeiras gigantes para tirar esse piso, que estava bastante compacto, entendeu? Sem um estudo de solo, sem um projeto para dizer o que vai ser feito na frente. Depois de uma conversa entre os representantes da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e representantes da Igreja Católica, ficou acertado que um projeto para que a restauração continue seja apresentado. Uma comissão formada por engenheiros, arquitetos e historiadores também está sendo formada para acompanhar a questão. A dor é maior ainda quando se fala de um piso histórico de 160 anos. Aonde ficou a história? Aonde passou? O que restou da história? Isso tudo vai ser acabado. Nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Diocese de Colatina, responsável pela igreja, e a resposta foi de que, pelo menos por enquanto, a Diocese não se pronunciará sobre o assunto. Adriana, por hoje é só. Eu volto com você amanhã. Até lá. Obrigada, Cláudio. E você que gosta de esporte, já sabe o que vai fazer no final de semana? Quer algumas dicas? Então fique de olho agora no Paulo Duarte. Vamos então agora à agenda esportiva para o final de semana. O que você quer fazer, hein? Esporte náutico? Tem piscina? Futebol? Confira comigo a partir de agora.
Conte até 10. No domingo, com saída às 8h45 da Praça do Papa em Vitória, direção até o município de Vila Velha. O pedalaço pela paz. Os ciclistas vão atravessar a terceira ponte, a ponte Darcy Castelo de Mendonça, e seguirão até a Praia da Costa no Clube Libanês, de onde retornarão para o ponto de partida em Vitória. A concentração vai começar às 7h30 da manhã na Praça do Papa. Vai acontecer o Desafio Nacional de Vôlei Juvenil do Espírito Santo, sábado e domingo, e vai contar com 8 equipes de vários estados como Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. A abertura acontece agora à noite no Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho, com o jogo entre Saldanha da Gama e Divi Minas. Mais uma competição nacional chega à capital. Neste sábado, o Centro Esportivo Tancredo Neves, o Tancredão, vai sediar o brasileiro Combate de Jiu-Jitsu a partir das 10 horas da manhã. Nada menos do que 1.200 atletas de peso do Brasil vão participar da competição. 222 atletas vão estar participando do 17º Festival FAC de Vinculados e do primeiro torneio FAC Interestadual Mirim e Sênior, de 23 e 24 no Parque Aquático Álvares Cabral, sempre pela manhã, uma etapa por dia. Entre as equipes que mais terão participantes estão Sociedade Olímpica Leopoldinense de Minas Gerais, Onda Azul Tupi Juiz de Fora, Estação Conhecimento Serra Espírito Santo. A Copa Espírito Santo terá início na Grande Vitória no domingo pela manhã. A Desportiva Ferroviária estreia diante do Serra no Estádio do Jardim. Com o time reformulado, Léo Oliveira inicia oficialmente a carreira de treinador. Neste sábado, o Espírito Santo faz sua estreia na segunda fase do Brasileirão da Série D, com JC Malustelli, do Paraná. Jogo às 16 horas do Kleber Andrade. Ingressos R$20 a inteira e meia R$10. É isso aí, minha gente amiga do esporte. E lembrando, em lugar de torcedor capixaba, é no estádio Kleber Andrade e amanhã, torcendo para o Espírito Santo. E no domingo, na abertura da Copa Espírito Santo em Vitória, melhor, Cariacica, claro, na região metropolitana, com a equipe da Desportiva diante do Serra Futebol Clube. Um abraço, minha gente amiga do esporte, e até segunda-feira aqui no Hora News, com tudo relacionado ao esporte do Espírito Santo no final de semana. Até lá! A seguir, a esquina da Record News. Hoje você vai conhecer uma das promessas da música capixaba, Joana Bentes. A gente volta já. E sexta-feira é dia de música da melhor qualidade aqui no nosso jornal, é dia da esquina da Record News. E que tal fechar o dia de hoje ouvindo a voz suave de Joana Bentes? E ela canta muito, viu? Quem está com a Joana é o Sérgio Rangel. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, Adriana. Anota esse nome, é Joana Bentes. Ela é considerada uma das grandes revelações da música capixaba. E está aqui com a gente. Joana, bem-vinda aqui à esquina da Record News. Obrigada, Sérgio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite. Antes da gente conversar, vamos ouvir um pouquinho da sua música? Vamos sim. Vamos lá. Você vê o céu todos os dias e ele é sempre igual, cheio daquilo que você é. Muda a todo instante a cor do entardecer. Muda a todo instante as ondas de fogo. Nada é como antes. Tanto eu e tanto você somos instantes. Tanto eu e tanto você somos instantes. Legal, bom, e para quem não sabe, a Joana, ela é uma artista plástica também. Na verdade, essa é a sua formação, né, acadêmica, né? Como é que isso influencia, de certa forma, a sua música? Ela influencia?
Eu acredito que sim, né? As artes, de forma geral, elas se interrelacionam, e aí eu procuro usar as artes plásticas para poder trabalhar visualmente também, né, o meu trabalho. Então, às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, uma diagramação, um design, aí eu acabo dando pitaco nessa área também. E na hora de compor, assim, nas letras, tem alguma influência? Eu acredito que tem um pouco de influência do movimento, né, concreto, com a brincadeira com o uso da palavra, de reorganizar assim as sílabas e propor novos arranjos. Então acho que isso é uma grande influência para mim. Fantástico, mas para quem não entendeu muito bem o que você quis dizer, né, dessa influência, você pode mostrar alguma coisa de música pra gente aí com essa influência? Claro, vamos sim. Vamos lá. Vem pra ficar, chega que já espera a hora certa. Digo que nem cabe chegar, certo tempo virá. Tô com você, tempo solar, sol que acerta. Tem um amor, sei que terá, deixa a porta aberta. E você está com um CD novo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse CD que você gravou com gente grande, né? Músicos aí que já tem uma longa estrada, né? Isso. O produtor desse EP, que eu estou carinhosamente apelidando de mini disco. É um mini disco, né? É diferente de CD. CD ele é maior, né? Isso, a diferença exatamente. Então vão ser 5 músicas, e o produtor é o Xuxa Levi, que é de São Paulo. E aí a gente convidou uns músicos assim que foram a cozinha da Cássia Eller. Então foi uma grande honra para mim e muito emocionante também estar com eles, né? O João Viana na bateria, o Fernando Nunes no baixo, o Walter Vilaça na guitarra, além de participações assim especialíssimas do João Herbeta. E ele já tem data para ser lançado, esse novo CD? A gente está trabalhando com primeira quinzena de setembro para lançar esse material. Joana, agradeço muito a sua presença aqui no Hora News. E antes de acabar, eu queria ouvir mais um pouquinho da sua música, pode ser? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Saudade tem um nome, saudade tem a cor, saudade que se forme é amor. Saudade nunca some, saudade não passou, saudade que se forme é amor. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal semnoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias. A saudade mora onde o amor não está, e ali vive perdida. A saudade